iniciar lá de onde parou, página 72. Só que tem algumas questões dessa página 72 que elas já foram passadas como tarefa de casa, né? E o que foi como tarefa de casa, eu não vou responder porque tem alguns que ainda não me enviaram e eu vou aguardar. Só que eu nem anotei aqui, vou anotar agora. Eu acho que dessa página 72, a 2 foi como tarefa de casa. Eu só não lembro o dia. Deixa eu marcar aqui como colocar aqui o dia 19, porque eu não marquei. O 3 já foi como tarefa de casa. Foi a primeira que foi como tarefa de casa. A questão 3, que eu acho que foi. Estou colocando aqui só para me ter uma noção. O 4 não foi como tarefa de casa. O 5 não foi. O 6 foi como tarefa de casa. O 7 não foi. Fernanda disse que tinha feito o 7, mas ele não chegou a ser como tarefa de casa, né? Ela fez porque pensou que eu tinha colocado como tarefa de casa. Pronto, pessoal. Deixa eu ver que hora é. 8h10. Ok. Pronto. Lá vai. Entrou agora Cauê, falta Adria e Heloísa somente. Então, vamos continuar, ou iniciar, né, a aula de hoje. Como eu disse a vocês, as questões que foram para casa continuam sendo de casa. Vocês os que ainda não me enviaram, vão ter que fazer, que é para estar testando o conhecimento de vocês. Ver se vocês lembram o que estudou. Se não lembrar, manda dúvida pelo WhatsApp, mas tenta fazer, porque a gente não vai responder, que é para vocês responderem. Nem que seja daqui a 2 meses, quando a gente voltar presencial, ou quando me solicitarem nota para vocês, questão de nota. Vai fazer prova, a prova vai valer quanto? Essas atividades que foram para casa, essas questões que foram para casa, elas vão ser avaliadas também, tá? Elas vão entrar na pontuação. Então, eu tenho aqui um ok, que eu acho que até eu me embananei aqui em alguns dias, mas eu tenho ok aqui para quem enviou a tarefa. Só teve uma tarefa que todo mundo enviou. Foi a tarefa do dia 12/3. Mas as outras tarefas, lembrando que às vezes é uma questão, 2 questões, já tem assim uns espaços em branco, porque nem todo mundo enviou. Então, eu acho que essa primeira avaliação do primeiro bimestre, talvez a gente faça online. E essas tarefas de casa vão servir como décimos, pontos extras, ou até mesmo tipo, a avaliação vale 8 e a participação e devolução aqui de tarefas de casa vale 2, complemento de nota, tá? Então, quem não fez, faz e me envia, tá ok? Então, nessa página 72, a questão 2, ela foi para casa. A questão 3, ela também foi para casa. Dessa página aqui, a única que não tinha ido para casa foi a questão 4. Então, a gente vai responder somente a questão 4. Vou inserir aqui um quadro em branco, que é para mim responder aqui em cima. A 4, não, da página 72, a 2 e a 3 foi para casa. A 4 não. A 6 também foi para casa. Então, essas eu não vou responder de maneira nenhuma aqui nas aulas online. Elas vão para vocês mesmo, tá? Eu vou responder só as que em nenhum momento foi como tarefa de casa. Então, bora lá.
Lembrando que elas obedecem praticamente a mesma resolução. A questão 4 diz: simplifique os radicais utilizando suas propriedades. Todas aquelas propriedades que a gente já aprendeu. Algumas a gente vai ter que fatorar. Eu acho que a maioria. A maioria a gente vai ter que fatorar mesmo. Todas. Então, bora lá. Começar a fatorar. Fatorar é aquilo que a gente tem feito muito, que é dividir o valor em números primos, certo? Esse primeiro aqui, a letra A, ela está perguntando sobre a raiz quadrada de 80. A gente sabe que a raiz quadrada de 80 não é uma raiz exata, porque a gente tem 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9 já dá 81. Então, a raiz quadrada de 80 está ali entre o 8 e o 9, mas não é uma raiz exata. Como 80 é um número par, a gente vai dividir por 2. Quanto é 80 dividido por 2? 40. 40 é um número par, a gente continua dividindo por 2. Quanto é 40 dividido por 2? 20. 20 continua sendo par, a gente divide por 2. Quanto é 20 dividido por 2? 10. 10 é par, a gente continua dividindo por 2. Quanto é 10 dividido por 2? 5. Pronto. O 5 ele é ímpar. O 5 ele também é primo, ou seja, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Acabou aqui. Então, o que é que a gente está procurando? Estamos procurando a raiz quadrada de 80. Raiz quadrada, né? Não aparece o índice aqui, mas esse índice seria 2. Então, eu vou separar aqui os fatores de 2 em 2 para facilitar aqui o corte, né? Porque a gente aqui vai fazer um corte. Raiz quadrada de 80 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5. Aqui a gente vê quem é que vai conseguir sair, né? Quem tem expoente suficiente para sair, para pagar a saída, esse 2 e esse 2. Então, vem para fora 2 vezes 2 e o 5 não consegue pagar sua saída, então ele fica dentro. Esse 2 vezes 2 a gente simplifica, realizando aqui a operação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes raiz quadrada de 5. É a raiz quadrada de 80, tá? 4 vezes a raiz quadrada de 5. Se a gente realizar esse cálculo aqui na calculadora, raiz quadrada de 5 vai dar lá um valor, 2, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto. Quando a gente fizer 2,4, vai dar 8, alguma coisa. Porque a raiz quadrada de 80 está entre o 8 e o 9. É 8, e vários números, tá? Então, é assim que a gente descobre raiz quadrada, seja ela exata ou não. Nessa questão 4, nenhuma das raízes são exatas, tá? Continuando aqui na letra B, eu tenho que descobrir a raiz cúbica de 24. 24 é um número par, então eu começo dividindo por 2. Quanto é 24 dividido por 2? 12. 12, ele continua sendo par. Quanto é 12 dividido por 2? 6. 6, continua sendo par. A gente continua dividindo por 2. Querendo ajeitar aqui o 6, mas bagunçou mais ainda. 6 dividido por 2 dá quanto? O 3 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Acabou aqui. Veja que eu estou procurando a raiz
cúbica de 24. Ou seja, eu vou dividir esses fatores em grupos de 3. Só dá um grupo aqui, ó. 2 elevado a 3 vezes 3. Ou seja, a raiz cúbica de 24 é igual à raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 3. Só o 2 vai conseguir sair, ó. Ele tem potência suficiente para apagar, né? Para sair. Então, 2 vai ficar de fora e o 3 não vai conseguir sair. O 3 ficou dentro. Oi? Eu não sei não, viu? Será que era um hack mesmo ou foi alguém ali que conseguiu o endereço? Teve uma turma que na aula de Raquel entrou uma pessoa desconhecida e ficou só conversando, tirando atenção, né? Pois. Pronto, aí eu não sei, porque quem tem o link pede para entrar, né? E às vezes a gente acha que vocês estão usando outros telefones e aí aceita. Aí eu não sei se foi um hacker mesmo. Aí é número errado. Aí eu não sabia desse não, Fernanda, porque eu não faço parte do grupo lá do segundo. O Daniel tá no segundo ou no terceiro? Terceiro. É Cristina, né? Eu não faço mais parte de lá, nem sabia dessa. Porque se foi a Ariadna que aceitou sem perceber quem era, então não chega a ser um hacker, né? O hacker ele vai ter que ter invadido mesmo. Pode ser alguém que pegou o endereço e a gente sem perceber. Os meninos. É, é. Porque os meninos do sexto, todo aula eles mudam o nome deles. Chega e fica ruim de você identificar, mas eu também só aceito depois que eu identifico. Justamente já pelo que aconteceu na aula de Raquel. Antes eu aceitava sem nem ler quem era. Depois é que eu ia fazer a chamada. Bora lá, letra C. 72. 72 é número par. A gente começa dividindo por 2. Quanto é 72 dividido por 2? 36. 36 é par, continua a divisão por 2. Quanto é 36 dividido por 2? 18. 18 é par, continua a divisão por 2. 18 dividido por 2. 9. O 9 deixou de ser par, não é mais divisível por 2. É divisível por 3? É. 9 por 3? 3. 3 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, acabou aqui, ó. Certo? Então, na letra C, eu estou procurando a raiz quadrada de 72. A raiz quadrada de 72 é igual à raiz quadrada de... Como eu estou procurando raiz quadrada, eu vou separar de 2 em 2. Já vi que esse 2 ficou só. O restante não tem seu par. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes 3 elevado ao quadrado. A gente percebe que
esse primeiro 2 e o 3, eles têm potência suficiente para sair. Então, vai ficar de fora o 2 e o 3, mas esse segundo 2 não conseguiu sair. Então, ele vai ficar dentro. 2 vezes 3, 6, vezes raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 72 é 6 vezes... Eita, nem precisava desse vezes. Vou botar aqui. 6 vezes raiz quadrada de 2. Novamente, esse 72, a raiz quadrada dele vai ficar entre o 8 e o 9. Raiz quadrada de 2 vai ser 1, alguma coisa. Aí, quando é 1, alguma coisa vezes... Quer ver? Vezes 6 vai dar 8, pouquinha coisa. Agora, a raiz cúbica de 16. Não importa se é raiz cúbica, quarta, quinta, a gente sempre vai começar pela fatoração. No final da fatoração é que a gente divide os fatorandos em grupos de acordo com a raiz que se pede, tá? Então, 16 ele é par, a gente começa por 2. 16 dividido por 2. 8 por 2. 4 por 2. E 2 é um número primo, só é dividido por 1 e por ele mesmo. Pronto, acabou aqui. Ó, eu estou procurando a raiz cúbica de 16. Eu vou separar em grupos de 3, de acordo com o índice aqui da raiz que eu procuro. Então, eu tenho aqui, ó, um grupo de 3 e esse 2 ficou sozinho. Com o tempo, a gente nem precisa mais fazer aquilo, essa parte aqui, essa segunda parte que eu estou fazendo agora, porque a gente já vê de cara quem é que vai ter potência suficiente para sair e quem não vai conseguir sair vai ter que ficar dentro do radical. Nesse caso, um 2 fica fora e esse outro 2 não consegue sair, tendo que permanecer dentro, né? Já vi que eu esqueci um 3 aqui, o 3 daqui e o 3 daqui. Então, a raiz cúbica de 16 é 2 vezes a raiz cúbica de 2. Na letra E, nós temos a raiz cúbica de 112. 112 é número par, a gente divide por 2. Quanto é 112 dividido por 2? 56. 56 dividido por 2? 28? Agora eu escrevi ruim. 28 dividido por 2 dá quanto? 14. 14 por 2 dá quanto? 7. O 7 é um número primo que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Acabou aqui a continha. Essa aqui ficou meio estranha, esse riscado, mas... Então, aqui eu estou procurando a raiz cúbica de 112. 112, como eu estou procurando a raiz cúbica, eu vou separar aqui em grupos de 3. Só consegui formar um grupo de 3, ficou de fora o 2 e o 7. Então, a raiz cúbica de 112, ela é igual à raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 2 vezes 7.
Estamos vendo que o único que tem potência para sair é esse 2, ficando de fora. Dentro, a gente continua com 2 vezes 7. Só que esse resultado aqui a gente ainda pode enxugar, resolvendo essa multiplicação que está dentro do radical. Ou seja, a resposta final é que a raiz cúbica de 112 é igual a 2 vezes a raiz cúbica de 14. Ok? Vocês já estão bem acostumados com esses exercícios. E, por fim, a raiz quadrada de 98. 98 é um número par, a gente começa fatorando por 2. Quanto é 98 dividido por 2? 40 e quanto? 49. Vixe, o 49 já não é par. 49 eu consigo dividir por 3? Não. Por 5 também. Ó, para dividir por 3, tinha que dar um valor aqui que desse para dividir por 3. Aqui eu tenho 9 mais 4, dá 13. 13 eu não divido por 3. Então, esse 49 também não divide por 3. Para dividir por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Então, também não. O próximo número primo é o 7. 49 é divisível por 7? É. Quanto é 49 dividido por 7? 7. 7 é um número primo, que só é divisível por 1 e por ele mesmo. A gente acaba aqui. Bem simples. Então, gente, a raiz quadrada de 98, olhando por aqui, ficou bem simples. Como eu estou procurando uma raiz quadrada de 98, eu vou agrupar em duplas, né? Grupos de 2. Olhando aqui para esse resultado, qual é o resultado final? Isso. Ó, o único que vai formar grupo é o 7. Então, vai ser o único que vai ter potência suficiente para sair de dentro da raiz. Esse aqui não vai ter potência para sair, então fica 7 vezes raiz quadrada de 2, tá? Com o tempo, a gente aprende e não precisa fazer todos esses passos. A gente já consegue enxergar daqui, tá? É só questão de tempo mesmo, de treino. Vocês vão ver muito isso aqui a partir do ensino médio, né? Então, com o tempo, vocês conseguem estar pulando essas etapas finais aqui, indo direto para a resposta. Todo mundo copiou? Vão copiar? Como é? Certo. Pode tirar o print para copiar depois, que é bem melhor, que a gente nem perde tempo aqui. E na medida que vocês forem copiando depois, vocês lembram o passo a passo. Todo mundo tira print para a gente ir adiantando. Adiantei. Questão, se bem que agora tem poucas questões, ó. Questão 5 e a 7. Essa 6 ela foi para casa e continua sendo tarefa de casa, tá? Quem tem alguma coisa para corrigir, me devolver, aí pode devolver também. Quem não enviou, envia, que é tarefa de casa. A 7 você já fez, né? Que pensou que era tarefa de casa. Aqui, gente, a gente tem simplifique os radicais utilizando as mesmas propriedades do exercício anterior. Qual foi o exercício anterior? Foi esse que a gente acabou de fazer. A gente pode estar utilizando fatoração, né? Só que eu não sei se vocês perceberam, acredito que vocês perceberam, que existem letras e números, tá? Então, a gente pode fatorar tanto, deve fatorar tanto os números como as letras. Olha só,
Aqui ele está procurando a raiz quadrada de 36 vezes x ao cubo. Então, a gente vai fatorar o 36, vou fatorar aqui do lado. 36, ele é pequeno, esse 36. 36 é par, a gente começa a divisão dele por 2. Quanto é 36 dividido por 2? Estão me ouvindo? Dezoito, né? 36 dividido por 2, 18. 18 é o número par, a gente continua dividindo por 2. Quanto é 18 dividido por 2? 9. 9 eu já não consigo dividir por 2, divido por 3. O 9 eu consigo dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 por 3, 1 e finalizou a conta. Então, gente, deixa eu abrir aqui o radical. O 36, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 2, vejam lá, vezes 3 elevado a 2. A gente está fatorando isso para poder ver quem tem potência suficiente para sair de dentro aqui do radical. E o x, gente, se eu fosse fatorar esse x, como era que eu poderia, não sei se vocês lembram lá do exercício anterior, como é que eu posso fatorar esse x? Lembram? Eu acho que eu não deixei gravada essa resposta. Olha só. X elevado a 3 é igual... Como aqui no índice eu tenho um 2, claro que para mim eliminar, para deixar um x com potência suficiente para sair do radical, eu vou separar esse x elevado ao cubo como sendo x elevado ao quadrado vezes x elevado a 1, né? Quando não tem expoente é 1. Porque a gente aprendeu lá atrás que em potência de mesma base, multiplicação de potência da mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, nesse primeiro x eu tenho 2, nesse segundo eu tenho 1. Então, x elevado a 2 mais 1 é igual a x elevado ao cubo. Então, para mim fatorar esse x elevado ao cubo que está aqui, basta eu separar ele em duas potências. A primeira potência vai ficar elevado a 2 e a outra potência vai ficar elevado a 1. Como é elevado a 1, eu não preciso nem escrever esse expoente. Então, quem é que tem potência suficiente para sair? Esse 2, esse 3 e esse x. Vai ficar de fora o 2 vezes 3 vezes x e o único que vai ficar dentro é o x, tá? Porque ele não tem potência suficiente para sair, porque lembre que aqui o índice quando não aparece é 2, mas a potência quando não aparece é apenas 1. Então, pessoal, qual é o resultado final aqui da resposta da letra A? Vocês ainda estão me ouvindo? Então, bora lá. Quanto é 2 vezes 3? 6. 6 vezes x? 6x. Então, essa aqui ó, vai ser 6x vezes raiz quadrada de x. Pronto. Essa questão, o problema dessa questão é porque, além de fatorar os valores que estão dentro,
a gente também fatora as letras, tá? Fatores. Então, bora lá. 100, vamos fatorar primeiro 100, né? As letras eu acho mais fácil da gente fatorar. 100, como é um número par, né? Eu vou começar aqui fatorando pelo 2. 100 dividido por 2. 50. 50 também é par, eu consigo dividir por 2. 50 dividido por 2. 25. Gente, agora que eu percebi, mas deixa pra lá. O 100 ele tem raiz quadrada exata. 25, eu não posso dividir por 2 porque ele não é par. O 25 eu divido por quanto? Por 5. 25 por 5, 5. 5 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, então aqui a gente encerrou. Ó, aqui eu vi agora. A gente forma dois pares, né? Se a gente anulasse lá, 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, quando a gente anulasse aqui, por causa desse 2 que tem em cima, a gente anulava tudo, aqui vai dar uma raiz exata, que é 2 vezes 5, 10. Raiz exata, raiz quadrada exata de 100 é 10. Mas eu vou botar agora, já que eu fiz passo por passo, eu vou botar passo por passo. Ó, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Gente, como é que eu posso fazer a separação desse A elevado à quarta potência? Como? Isso. Os dois A's vão ficar elevado a 2. A ao quadrado vezes A ao quadrado. Ó. Quando a gente juntasse, a letra, a gente vai ter que sempre deixar pelo menos uma elevada aqui ao índice da raiz, que é para a gente cortar. Então, a letra ela se torna mais fácil, porque a letra ela vai ter que ficar, ó, que nesse x, a gente tinha x ao cubo. O índice aqui da raiz é 2, então pelo menos um eu vou deixar 2, porque eu consigo eliminar pelo menos algum x. Esse aqui eu não consegui. Já esse aqui ficou bem interessante, ó. O A elevado à quarta deu para dividir aqui bem direitinho. Veja que todo mundo tem potência suficiente para sair. Se todo mundo saiu, essa raiz aqui, esse radical vai ser eliminado. Vai me sobrar 2 vezes 5 vezes A vezes A, certo? Então, quanto é 2 vezes 5? 10. 10. Quanto é A vezes A? Numa pode dizer. Aqui é multiplicação. Como, Carol? É uma multiplicação de potência de mesma base, ó. A o quê? Como é? Repete a base e somos expoentes. Quando não aparecem os expoentes, significa que tem um em cima. Repete a base e somos expoentes. Então, A vezes A é A ao quadrado. Tá? Então, 2 vezes 5, 10. A vezes A ao quadrado. 10 vezes A ao quadrado, 10A ao quadrado. Essa aqui ficou uma raiz exata, exatérrima. 10 vezes A ao quadrado. Isso aqui, ó, quando vier A vezes A, B vezes B,
vai ter que relembrar aquela questão de potenciação. Potência de mesma base, multiplicação de mesma base, divisão de mesma base. Multiplicação de mesma base, repete a base e somos expoentes. Bora lá para a letra C. Na letra C, ele procura a raiz cúbica de 40. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, perto da do 36. Raiz cúbica de 40. Raiz cúbica de 40, 40 é o número par. Eu vou começar a divisão dele por 2. Quanto é 40 dividido por 2? 20, né? 20, ele também é par, a gente divide por 2. Quanto é 20 dividido por 2? 10. 10 continua sendo par, a gente divide por 2. Quanto é 10 dividido por 2? 5. 5 ele é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, então por aqui acabou. Veja que como a gente está procurando a raiz cúbica de 40, a gente já percebe que eu formei aqui, ó, um grupo de 3. O 5, ele não vai conseguir sair de dentro da raiz. Ele não vai ter potência suficiente para sair. O 2, ele sai. 2 elevado ao cubo vezes 5. Agora o B. Como é que eu deixo a separação do B aqui para que eu possa eliminar algum? A net caiu. Isso. B elevado a 3 vezes B elevado a 1. Como é elevado a 1, a gente nem precisa colocar. Então, por aqui a gente vê quem consegue. Aonde? Na questão C é um B. Na questão B é um A. A gente já está na questão. Na questão B é que a gente tem um A. Na questão C a gente tem um B. Então, ó, quem conseguiu sair foi 2B, né? Quem conseguiu sair aqui de fora, teve potência suficiente, foi o 2B. Quem não conseguiu sair foi 5B. Então, resposta é 2B vezes 5B. Isso aqui é um B, viu? E agora, eu quero terminar antes que caia a internet de todo mundo. Vamos para o 112. 112 está procurando o quê? A raiz quarta. Vou sair aqui meio tora nessa outra aqui, mas tem nada não. 112 é par, a gente começa pelo 2. Quanto é 112 dividido por 2? 56. 56 continua sendo par, a gente divide por 2. 56 dividido por 2? 28. 28 é par, a gente continua dividindo por 2. 28 dividido por 2? 14. 14 é par, a gente continua a divisão por 2. Quanto é 14 por 2? 7. O 7 ele é um número primo que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, aqui, acabou. Veja que a gente está procurando a raiz quarta de 112 vezes x elevado ao cubo. Então, a gente conseguiu formar um grupo de 4 aqui, ó, que foi o 2. Já vemos que o 2 vai conseguir sair, certo?
O 7, ele está sozinho, já sabemos que ele não vai conseguir sair. E quanto esse x elevado ao cubo? Já que o índice é 4 e ele só é elevado a 3, ele não vai conseguir sair. Esses outros, saiu um, saiu todos, saiu um porque a potência deles era maior que o índice. Quando a potência aqui de dentro é menor do que o índice, ele nem sequer tem a chance de sair. Ele vai permanecer dentro. Nessa questão aqui, o único que vai conseguir sair é o 2. Então, vai ficar 2 vezes a raiz quarta de 7x ao cubo. Certo? Entendido aí? Essa questão 6, ela foi para casa. Teve pessoas que não foram até o fim, como eu expliquei um dia desse. Por exemplo, aqui dividiram uma vez, mas ainda dá para simplificar mais ainda. Dependendo aqui, a gente tem duas divisões e aqui também. A letra A e C, a gente tem uma divisão apenas, mas a letra B, dependendo do valor inicial que você divide, a gente ainda consegue dividir novamente. Então, quem não concluiu, conclui. Já a questão 7, eu não mandei para casa, então a gente vai concluir ela hoje e assim a gente conclui toda a unidade sobre radiciação. O que foi para casa continua sendo para casa, tá? Então, bora lá. Aqui eu tenho duas raízes, né? Uma dentro da outra e ele está pedindo para transformar em um único radical, porque a gente tem dois aqui. Então, a gente repete aqui um radical, né? O 14 fica dentro aqui e a única coisa que a gente faz é multiplicar os índices. Quando não tem índice, significa que tem o número 2 aqui em cima. Então, vai ficar raiz quadrada vezes raiz quadrada de 14. Ou seja, a única coisa que a gente vai fazer aqui é multiplicação entre os índices. Vai ficar raiz quarta de 14. Façam aí rapidinho essas 3 questões e me deem as respostas. Já fez? Então pode me dar aí a resposta da B, Carol. A gente fala primeiro raiz. Raiz sexta de 29. Raiz, a gente começa com o nome raiz. Raiz sexta de 29. Fernanda, qual a resposta da letra C? Quinta? Décima quinta. Que é 5 vezes 3, então tá 15ª. Alguém mais fez? Carol já fez? Fernanda fez? Andresa, então, qual é a resposta da D? Isso. É só multiplicar os radicais, pessoal. Aqui a gente tem 2, 2, então fica 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Aqui tem 3 vezes 5 e aqui tem 3 vezes 2, 6. Então, finalizamos aqui o nosso assunto sobre radiciação e na próxima semana a gente começa a proporcionalidade, tá ok? Deixa eu sair aqui só para parar de gravar, para o vídeo não ficar muito extenso.